bem? Meu nome é Lucas Concheto e nesse episódio nós vamos falar sobre o livro Mais Rápido e Melhor do autor Charles Duhigg. Formado em História em Yale, MBA em Harvard, é repórter investigativo do New York Times desde 2006. Também é autor do celebrado e best-seller O Poder do Hábito. O livro investiga por que algumas pessoas e empresas são mais produtivas do que as outras. Através de pesquisas e entrevistas, Charles Duhigg vai a campo, fala com neurologistas, atletas, empresários, cientistas, políticos, a fim de encontrar o segredo da produtividade. O livro é sobre tomar melhores decisões, criar metas desafiadoras, fazer mais em menos tempo, ser estratégico, tomar decisões inteligentes. Do que trata o livro e qual é a mensagem do autor? Charles Duhigg é um repórter investigativo, então ele busca entender o porquê das coisas, decifrar nos mínimos detalhes, entender causa e efeito. E é por isso que a sua construção é muito interessante, porque através de pesquisas, análises, dados científicos, ele mostra como você pode alcançar melhores resultados. Os desafios do dia a dia, da vida moderna são muitos. Temos que enfrentar a complexidade na tomada de decisão, o volume de informação, a ansiedade e as incertezas. Como alcançar maiores níveis de produtividade, encontrar um projeto ou um sentido de vida, como gerenciar metas de curto e longo prazo e como lidar com todo esse contexto novo da vida moderna. Livro de tamanho médio, muito rico em pesquisas e histórias, de fácil leitura, fluidez e fácil compreensão. O livro é composto de 8 capítulos que navegam desde a vida pessoal, da definição de metas, busca de sentido, motivação, até o trabalho em equipe, gestão de pessoas, a cocriação e a criatividade. Como o livro trata muitas ideias, traz pesquisas de campo, entrevista, dados científicos, eu vou me ater a alguns pontos que me chamaram a atenção durante essa leitura. O grande ponto e o cerne dessa pesquisa é o desenvolvimento humano. Se a gente entender que em tudo o centro é o ser humano, fica fácil de perceber o porquê as capacidades emocionais, o equilíbrio, questões psicológicas são fundamentais para o sucesso, para a motivação, para a definição de metas, para a persistência, para a resiliência e tantos outros fatores que definem o sucesso no longo prazo. A forma como nós lidamos com os desafios diários, com as decepções, com as surpresas ou até mesmo com as coisas boas, definem como nós vamos viver nosso dia a dia. O primeiro ponto, talvez um pilar essencial para se conquistar coisas ao longo do tempo, é a motivação. Sem a motivação, nós não temos energia para ir em alguma direção. Nós precisamos de um motivo para a ação. O autor dedica tempo, espaço de livre e energia para tratar a motivação, que é esse componente fundamental para a gente alcançar nossos objetivos, seja de curto prazo, seja de longo prazo. A motivação, segundo Charles Duhigg, está profundamente ligada à nossa sensação de controle da situação. O autor diz que criar cenários, desdobrar situações, analisar eventos que acontecem no nosso dia a dia, ajudam a gente a ter a sensação de controle. Porque quando você tem um projeto, ele é grande e você não sabe por onde seguir, ele está uma verdadeira bagunça, não tem como você se motivar. Aquela sensação de falta de controle soterra a nossa energia. Por isso que a tomada de consciência e o desenho de novas estratégias é fundamental para se desenvolver motivação. E isso acontece através da tomada de controle. Quando nós tomamos decisões poderosas, de impacto, nós passamos uma mensagem para o nosso subconsciente que estamos no controle. Isso tende a gerar mais motivação, tende a gerar mais energia em algum sentido. Um outro fator importante para se conquistar as coisas mais rápido e melhor são as imagens mentais. Fica muito claro pelo desenrolar do livro que as imagens mentais se tornou o ponto de apoio do pensamento do Charles Duhigg. É uma das ideias mais importantes do livro e das mais trabalhadas durante a leitura. Qual é a grande questão da criação de modelos mentais? Muitas vezes no nosso dia a dia, as coisas que nos aparecem realmente são imprevistas, são novidades, nós não tínhamos nenhuma noção de que aconteceriam. Mas pessoas que criam modelos mentais costumam pensar muitos cenários, elas antecipam eventos. Muitas vezes esses eventos acontecem mesmo diferente do que elas imaginaram, mas tantas outras vezes esses eventos são próximos daquele modelo mental que foi criado. Imagina que você se preparou para apresentar um trabalho na faculdade, apresenta esse trabalho, mas não antecipou que alguém poderia fazer perguntas que perturbassem a sua defesa naquele trabalho. É muito provável que aquela surpresa desestabilize a sua psique e você entra num processo de paralisação.
de congelamento. Pessoas que se antecipam e criam modelos mentais geralmente pensam em tudo que pode dar certo e tudo que pode dar errado. Isso ajuda muito a lidar com as diferentes circunstâncias, contextos e imprevisibilidades da vida. Agora imagina que numa negociação você vai comprar um carro, um celular, um notebook, não importa. E você está negociando com o vendedor. Se você antecipa alguns diálogos na sua cabeça antes de ir conversar com ele, é muito provável que você influencie esse diálogo, porque você tem propriedade, rapidez e impacto no seu discurso, porque você se preparou. Isso causa no outro um susto, um choque. Isso passa para você o controle. Um outro capítulo importante é sobre metas. O autor mostra que mais de 400 estudos comprovam que metas desafiadoras entregam muito mais resultados do que simplesmente você ter vagas ideias do que você quer alcançar. Parece até uma questão óbvia, mas a ciência tem um papel de confirmar essas hipóteses. E foi assim que esses estudos comprovaram que metas desafiadoras entregam muito mais resultados do que simplesmente ter ideias soltas. Uma ideia poderosa do capítulo de metas é a definição de metas SMART e metas forçadas. Qual seria a grande sacada disso? As metas SMART são aquelas metas que nós sabemos o que temos que alcançar, quando, como, porquê e todo o detalhamento possível, toda a sistematização daquela meta. As metas forçadas seriam como um sonho, aquilo que é realmente absurdo se imaginar para aquele período de tempo. Eu não tenho clareza de como eu vou realizar, por que vou realizar e quando eu vou realizar. Mas eu sei que é uma meta que me leva além, me leva a pensar em novos caminhos, em novos modelos mentais, pensar de forma ampliada, expandir a minha motivação, a minha autoestima e vários outros fatores. Para a gente alcançar grandes resultados, é necessário o equilíbrio entre dois fatores. Primeiro, metas de curto prazo e metas de longo prazo. Mas é muito difícil, porque geralmente as coisas do dia a dia consomem nosso tempo, levando a gente a realizar sempre rotinas muito previsíveis e de poucos ganhos no longo prazo. Já metas de longo prazo geralmente colocam lá na frente uma visão espetacular, mas que fica impossível de ser realizada porque no dia a dia as necessidades são muitas. Você precisa pagar contas e sobreviver. Por isso as metas de longo prazo precisam ser equilibradas com as de curto prazo. E essa é a grande sacada por trás das metas SMART e das metas forçadas. E o que eu achei? Leitura relevante, muito prática e divertida. Como Charles Duhigg é um repórter, jornalista investigativo, ele busca defender suas ideias através de histórias, através de pesquisas. E isso cria um valor muito legal no livro e uma leveza na hora de você ler. Porque ele não fica muito concentrado num único tópico. Ele vai saltando entre histórias, vai te entregar o desdobramento das histórias no final dos capítulos, então isso entrega um valor muito grande na experiência de leitura. E por que ler esse livro? Para conhecer técnicas e métodos de produtividade. Charles Duhigg conta que levou aproximadamente 2 anos para concluir esse livro. E ele teve muitos altos e baixos e foi obrigado a colocar na prática os tópicos que ele ensinava, ele apresentava no livro. Por isso ele é muito útil, rico em insights e provavelmente em potência de causar efeitos e resultados. Agora vamos para o top 5 aprendizados. O primeiro deles é que motivação tem a ver com clareza, controle e organização. Toda vez que nós perdemos clareza do que nós temos que encontrar, a coisa fica desorganizada. E por isso, perdemos o controle, a motivação se deteriora. Nós perdemos a capacidade de se automotivar. Então é muito importante tomar cuidado com esses 3 fatores. Segundo aprendizado, pânico e estresse não quer dizer que tudo está arruinado. Como seres humanos, nós temos altos e baixos. Entregamos muito em um período e pouco em outro. Então é muito importante ter a consciência disso. É claro que é difícil a gente conviver com esse fator humano, porque nossos desejos, nossas ambições são absurdas. Quase sempre vão muito além da nossa capacidade de realização naquele momento. Então é importante se nutrir de boas informações, de boas visões e cuidar dos detalhes e da prática diária. Terceiro aprendizado, limite a quantidade de tarefas e projetos. Nós vivemos numa era de superabundância de informação, de estresse, de paralisia de análise. Por quê? Porque todo o tempo nós estamos recebendo novas informações, estamos tomando novas decisões. São tantas decisões, microdecisões que nós tomamos, muitas vezes nem temos consciência disso, mas isso vai consumindo nosso estoque, nossa força de vontade. Por isso é importante definir poucas tarefas, ter poucos projetos, para conseguir equilibrar essas flutuações de humor e entregar melhores resultados. Quarto aprendizado, imagens mentais são poderosas ferramentas.
A imagem mental praticamente é o pilar fundamental do pensamento estratégico. É através das imagens mentais que líderes, generais, grandes estrategistas pensam possíveis desdobramentos. Ele pensa como poderia se desdobrar a alternativa A, B, C, D, E, e aí vai. Ele vai trabalhando com essas hipóteses, criando imagens mentais e formas de lidar com esses possíveis desdobramentos. Quinto aprendizado, defina metas SMART e metas forçadas. Por quê? Porque você no dia a dia vai precisar fazer as coisas de curto prazo. Ganhar dinheiro para pagar conta, para realizar questões de sobrevivência e tantos outros pontos. Mas também precisa se esforçar em coisas de longo prazo, porque senão o tempo vai passar e o que você vai ter feito? Pagado conta, feito novas contas e não vai ter se transformado em nada melhor, não vai ter conquistado outras coisas, construído nada com substância. Por isso é importante ter aquelas tarefas que são diárias, que nos consomem todos os dias, mas também ter pontos que vão nos levar para grandes conquistas. Gostou? Inscreva-se no canal porque semana que vem tem mais uma resenha. Tchau!